Bom dia, sou a professora Rosana, vou trabalhar com ensino fundamental e médio do EJA, Ciências e Biologia, nesta aula, diante da pandemia do coronavírus, uma doença infecciosa e transmitida por meio do ar e do contato. Nossos governantes estabeleceram a quarentena. Então, o nosso conteúdo a ser trabalhado nesta aula vai ser vírus, certo? Habilidades conhecer a estrutura de vírus e as principais doenças. Nós vamos ficar nessa primeira aula apenas com conhecer a estrutura de vírus, certo? As suas estruturas e definição de um vírus. Na próxima aula eu vou trabalhar com vocês as doenças virais, para essa aula não ficar tão extensa. Então, eu vou explicar para vocês aqui as características gerais dos seres vivos, retomando o conteúdo para a gente identificar quais são essas características que classificam os seres vivos. Aqui eu tenho um ciclo de vida dos sapos, a fêmea e o macho. Eles se reproduzem de forma sexuadamente, onde nós temos os dois gametas, o espermatozoide, que são o gameta masculino, e os óvulos, que são o gameta feminino. Uma vez esse óvulo fecundado, ele vai ter a sua multiplicação das células em forma de embrião. Posteriormente, vamos ter a fase do girino, que ele vive na água exclusivamente. Mais à frente, vamos ter a metamorfose, metamorfose significa dizer a mudança do corpo desse animal. Nós podemos verificar que ele vai se transformando, modificando até atingir a fase adulta. Os seres vivos, eles são divididos em 5 reinos, certo? Nós temos os reinos dos animais. Deixa eu voltar aqui. Só um momento que eu vou voltar. Certo, voltando os 5 reinos, Temos o reino animal, o reino dos animais, o reino fúngico, que é o reino dos fungos, o reino protistas, que é o reino dos protozoários, e o reino monera, que são o reino das bactérias. Então, eu vou mostrar para vocês o desafio do dia, que se vocês saberiam, observando essa imagem aqui, se vocês saberiam dizer o que essas 3 doenças possuem em comum, além de terem um mosquito como um transmissor. Nós temos a zika, a dengue e a chikungunya. Vocês vão me elaborar um vídeo explicando o desafio do dia e enviar para o grupo ou para o... Não, para o grupo não, fica muito cheio. Envia para o meu contato pessoal. Então, vamos agora verificar quais são as características dos vírus. O que define um vírus, como ele é composto, como ele é formado. Então, ele é tido como seres acelulares. O que são seres acelulares? O A é de negação, que diga não, celulares. Ou seja, são seres que não possuem células, são desprovidos de células. Ele é formado por proteínas, mais o ácido nucleico, que esse ácido nucleico ele pode ser de DNA, RNA ou ambos. Ou seja, eu posso ter vírus formado apenas de DNA, vírus formado apenas de RNA ou vírus formado com os dois material genético. Então, nós temos aqui a estrutura desse vírus, como ele é formado. Essas bolinhas em azul aqui, elas são proteínas, certo? Então, o conjunto dessas proteínas é denominado de capsídeo, certo? Nós vamos chamar de capsídeo. Deixa eu escrever aqui para você. Capsídeo,
certo? Ou seja, capsídeo é o conjunto dessas proteínas que reveste, veja aqui, ela protege o material genético que está aqui dentro. Nós vamos verificar aqui esse material genético, que esse vírus aqui está representado é o vírus da gripe, certo? E esse material genético formado pelo material da gripe, ele é formado de RNA. Então, esse RNA são as informações dos vírus, não é isso? São as informações genéticas desse vírus. Vamos ter essa estrutura aqui em volta, que vamos chamar de envelope, certo? Nós vamos chamar de envelope. Envelope. Esse envelope, ele reveste todo o corpo, a estrutura do corpo desse vírus, né? Onde ele é constituído por algumas glicoproteínas que estavam presentes nas células, e ao sair ele acaba levando consigo no seu corpo, né? E essas proteínas formam esse envelope. Vírus. Agora vamos verificar aqui como é formado, por exemplo, os vírus. Não, primeiramente eu vou voltar aqui e vou explicar quais são as diferentes estruturas dos vírus. Deixa eu mostrar aqui para vocês as diferentes estruturas dos vírus. Onde eu vou ter, deixa eu diminuir aqui para ficar mais visível. Certo, não consegui diminuir. Pronto. Vamos retornar aqui. As diferentes estruturas dos vírus. Ou seja, esses vírus, eles podem apresentar essas 4 estruturas aqui. Poliedro, certo? Essa estrutura é denominada de poliedro, onde essas bolinhas ficam as glicoproteínas que estão presentes naquele envelope, certo? Essa aqui, e o material genético está dentro dele. O helicoidal. Helicoidal é essa estrutura viral aqui, onde nós observamos as proteínas aqui revestidas por fora no seu corpo, que estão presentes, e enrolada, essa caudinha aqui é o material genético que está enrolada nas proteínas. Esse formato aqui é o esférico, né? Porque ele parece uma forma de um círculo, de uma esfera. Onde nós temos o seu formato esférico, que é redondinho, e o material genético está contido dentro dele. Esse aqui, que parece um robozinho, ele é chamado de bacteriófago, certo? Aqui nós temos o bacteriófago, que ele, inclusive, ele é para nós percebermos quão pequeno é um vírus, eles conseguem infectar bactérias. Bactérias já são tidas como pequenas. Os vírus, esse bacteriófago consegue penetrar em uma bactéria, por ser tão pequeno, certo? Ele parece um robozinho. E nós podemos diferenciar também esses vírus aqui, eles podem ou não apresentar envelopes, certo? O poliedro, o helicoidal e o esférico, que são esses 3 aqui. Já o vírus bacteriófago, ele não apresenta envelope, ele se apresenta com essa estrutura aqui, certo? Então, eu vou passar um videozinho explicando para vocês, para ficar mais claro, como é que um bacteriófago ele infecta as células,
as bactérias. Vamos verificar aqui, localizar o vídeo. O fago é um vírus não muito vivo e também não completamente morto. Além disso, eles parecem ter sido inventados por alguém. Sua cabeça é o icosaedro, uma espécie de dado com 20 lados e 30 arestas. Contém o material genético do vírus e geralmente fica em uma cauda longa que tem fibras semelhantes a pernas. Eles não são muito mais do que material genético em um casco, e eles se especializam. Normalmente, um fago escolheu uma bactéria específica e talvez alguns de seus parentes muito próximos. Estas são suas presas. Imagine um fago como um míssil que só caça e mata membros de uma família muito infeliz. Quando um fago encontra sua vítima, ele conecta suas fibras da cauda com receptores e usa uma espécie de seringa para perfurar uma superfície. Em um movimento estranho, o fago aperta sua cauda e injeta sua informação genética. Em poucos minutos, as bactérias são tomadas. Agora, é forçado a fabricar todas as partes de novos fagos. Eles só param quando a bactéria é preenchida com fagos novinhos em folha. Na etapa final, eles produzem endolisina, uma poderosa enzima que abre um buraco nas bactérias. A pressão é tão alta que as bactérias vomitam todas as suas entranhas e morrem. Pronto, nós vimos como é que os bacteriófagos infectam as bactérias, né? Ou nós temos aqui, por exemplo, partindo dele, esse capsídeo, né? Nós sabemos que o capsídeo é a estrutura de proteínas que reveste e protege o ácido nucleico, certo? Seu material genético. Nós temos essa cauda dele aqui, longa, chama bainha. Temos as placas basal, que são formadas por essa estrutura aqui. E temos as fibras da cauda, que são essas daqui, né, formadas por fibras. E o pino, que é aquela estrutura que faz com que ele se abaixe, né, essas fibras da cauda, ela se abaixe na célula e perfura a célula, depositando apenas o seu material genético, certo? Os bacteriófagos, ele tem apenas injeta o seu material genético na célula, fazendo com que aquela célula ela comece a trabalhar para si, isso, para os vírus, né? Os vírus vão ter o processo de reprodução e vai dominar aquela célula bacteriana. Nós temos nesse caso, esse é o bacteriófago, que tem esse formato exclusivo. Nós temos esse vírus aqui, que é o vírus poliédrico, né? Olha aqui, o vírus poliédrico, o seu formato é poliédrico, onde nós temos dentro dele o ácido nucleico, que é o seu material genético. Temos o capsômero, nesse caso aqui, esse capsômero são um tipo de proteína, que esse conjunto de proteína forma o capsídeo, certo? Nós temos aqui esse vírus de formato helicoidal, que é esse aqui, ó, essa parte azul aqui dentro dele, é o vírus helicoidal, seu formato, né? Temos o capsídeo, que são as proteínas que estão em azul aqui, e dentro dele nós podemos ver o ácido nucleico, que é esse material em azul claro, né? É o ácido nucleico que é o material genético desse vírus. Essa estrutura externa aqui, que envolve todo o vírus, é denominada de envelope. E nós temos espículas, que são esses pequenos flagelozinhos aqui, essas caudazinhas em verde nesse tipo de vírus. Aqui nós temos o vírus de estrutura helicoidal, né? Esse vírus helicoidal, ele tem o ácido nucleico, que é esse material genético que está aqui, que está envolvido com o capsídeo, que são as proteínas, e essa proteína formada por esse vírus é denominada capsômero, e o conjunto delas é
chamado de capsídeo, que reveste todo o material e protege o material genético presente nessa célula. Vamos para o próximo slide. Então, nós vimos aqui uma ilustração de uma virose, né? É classificado como virose, são doenças virais, né? As doenças que são transmitidas por vírus é conhecida como virose. A característica dos vírus. Continuando, nós vimos, né, que eles são acelulares, não são formados por células. Outras características são que eles não possuem metabolismo, não vai possuir seu metabolismo próprio, ou seja, ele não consegue, fora da célula, né, ele não consegue produzir esse metabolismo. O que significa dizer isso? Né? Ele não são, ele não possui parasitas, eles não conseguem se reproduzir, metabolismo, né? No caso, seu metabolismo ele não consegue se reproduzir fora de uma célula. Então, por isso que eles são tidos como parasitas intracelulares obrigatórios, né? Eles precisam identificar qual célula e para infectar esta célula, e daí fazer com que ocorra o processo de reprodução, né? Então, por ser parasitas, eles provocam doenças que podem causar até a morte, como a raiva, a AIDS, né? E eles também são agentes infecciosos, né? Como eu expliquei, eles são causadores de doenças virais, denominadas viroses. Podem sofrer também mutações, né? E evoluírem. Eles, ao seu DNA, ou aliás, seu material genético, ele está em constante transformação, podendo evoluírem e tornarem-se até mais resistentes às vacinas, no caso, quando se tem. Pronto, então nós vamos parar esta aula por aqui, por agora, certo? Espero que vocês me retornem com o desafio do dia. Então, tenham um bom dia.